Posso? Alô. Boa tarde a todos. Eu sou o Leonardo Matayoshi, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouco de marcenaria aqui e tecnologia. Então, queria agradecer a todos aí pela presença. Depois da pandemia aqui, né? Acho que é a primeira vez que eu apresento aqui na Campus Party. Então, espero aí que vocês gostem. Eu vou começar aqui, tá bom? Primeira pergunta aqui, né? O que você gosta de fazer? Eu acho que todo mundo aqui tem um hobby, por exemplo, né, fotografia. Tem muita gente aqui que gosta de fotografar, cozinhar, praticar esportes. Alguém aqui tem algum desses aqui? Levanta a mão aqui. Viajar, por exemplo, fazer yoga, tem leitura e a própria internet, computador, né? Hoje todo mundo gosta de jogar videogame, então tem gosto para todo tipo de atividade. E aí assim, a ideia é a gente trabalha, a gente tem tempo, fala que o tempo é escasso, mas a gente precisa fazer alguma coisa que gosta. Então, acho que essa é a ideia aqui que eu vim trazer hoje, né? Falar um pouquinho de uma atividade, é um hobby, e o que isso pode trazer aí para como agregar valor. Legal? Algumas características assim eu acho que todo mundo aqui tem um pouco de curioso, criativo, comunicador. Eu não sou muito bem de comunicação, mas eu tô praticando. Então acho que são características aí que todo mundo tem, mais ou menos ali tem. Aí eu coloco aqui a mais prática, né? Construtor, fazedor, inventor. Acho que todo mundo tem aí no seu interior pelo menos uma ou duas dessas características, até mais. Então acho que eu, por exemplo, gosto aqui de fazer palestra por aprendizado. Então assim, é uma coisa que a gente não tem habilidade, mas vai treinando. Então acho que é isso que faz parte, né? Então ter coragem, experimentar. Gosto muito de Lego, então acho que a coisa daquela coisa de construir com Lego, a gente começa com essas brincadeiras, vai fazendo, e aqui tem as coisas aqui que a gente vai inventando, né? Falar um pouquinho da minha carreira, né? O que eu sou, né? Acho que eu não me apresentei, eu sou Leonardo Matayoshi. Minha formação, eu sou formado em engenharia, mas eu nunca assim, exerci minha profissão, falar que eu mexi com circuito, projetos eletrônicos. Então, a minha formação foi de engenharia, mas eu parti para a área de TI. Então, a minha carreira aqui é em TI, sou especialista em cloud, trabalho com infraestrutura. Então, foi uma área que desde o começo eu atuei e não exerci a parte de formação, né? E aí eu tenho os meus hobbies, então, muito relacionado com tecnologia, a gente fala computador, impressora 3D, a gente está aqui no evento para isso, exatamente, né? Então, quem gosta dessas coisas está aqui nesse evento, está participando, então acho que é bem legal. Já fiz minhas experiências com impressora 3D, montei a minha, não funcionou, mas aí ainda estou terceirizando. Então acho que é um desafio fazer essa impressora aqui funcionar. Então eu montei, mas ela não funciona. Então acho que tem essa parte do curioso, né? Aí agora falando do terceiro item, né? Que é o que a gente vai falar hoje, dos hobbies. O que eu gosto? Eu gosto descendência oriental, né? Então gosta de fazer origami, fazer essas atividades manuais, né? Artesanato, uma série de atividades ali que é mão na massa. Aí eu coloquei aqui também a parte de baixo aqui que eu gosto de botar a mão na massa. Então plantar, fazer carpia, uma coisa que eu não fazia quando era criança, comecei a explorar aqui. Aí tem agrofloresta, tem uma série de itens assim bem interessantes, né? Que a gente vai sujando a mão, né? Vai semeando, vai plantando uma árvore, vai fazendo uma série de coisas ali que é a experiência que a gente tem. E aqui eu também gosto de esportes, assim. Gosto assim, né? Não sou um esportista, mas ando de bicicleta, encaro skate, então acho que é o que todo mundo faz, né? Então
todo mundo trabalha, todo mundo tem seu dia corrido, mas dedica o final de semana, as horas vagas para fazer alguma coisa. E aí agora falando do que interessa, né? Então eu vou falar de um último hobby, o hobby mais recente, né? Que eu comecei a fazer, que é a marcenaria. E eu quis aqui meio que juntar a marcenaria com um tema que eu gosto, né? Que é a tecnologia. Então, apesar de ser uma atividade totalmente artesanal, né? Dá para juntar as duas coisas. Então foi uma coisa legal. Aqui tem uma peça de madeira aqui e tem uma máquina aqui que eu vou falar depois, mas eu vejo isso que é a junção dessas duas coisas. Então é uma área de formação, mas uma coisa que eu gosto, então eu vou falar aqui, tá? Primeira coisa, né, acho que quando a gente fala em marcenaria, atividade, a gente tem, qualquer coisa a gente precisa entender, saber os conceitos, e três itens importantes aqui que eu venho aprendendo, né? A gente precisa saber bastante a teoria, estudar, conhecer as ferramentas, conhecer as técnicas, então a gente é um processo evolutivo, então a gente vai aos poucos conhecendo, e também, como área de TI, tem área de desenvolvimento, área de infra, área de banco de dados, eu acho que a marcenaria também tem uma série de áreas ali, tipo marchetaria, torno, tem um monte de áreas, então a teoria é bem importante. Aí eu coloco aqui a prática, né? A prática, a gente só aprende, na verdade, fazendo, então a teoria mais a prática. E um terceiro item aqui, não menos importante, mas aqui em terceiro, é a segurança. Então, a gente trabalha com marcenaria, qualquer atividade aí mecânica, a gente precisa trabalhar com equipamento. Equipamento, de certa forma, é o equipamento, uma máquina, então tem que ter o cuidado. Então, não adianta você sair lá e fazendo qualquer coisa sem ter a teoria, a prática e também a segurança. Então, assim, é bem importante. Não dá para chegar aqui e inventar coisa e fazendo aleatório. Então, isso que é um ponto, acho que interessante. E aí eu tenho filho, então a segurança, assim, mesmo sendo uma atividade aí, relativamente controlada, né, dá para trabalhar com uma criança, dá para fazer algumas atividades ali. Então, acho que tendo segurança, tendo confiança ali, dá para trabalhar ali de forma saudável, tá? E aí, falando um pouco de como eu comecei, né? Eu comecei aqui em na verdade, em 2014, eu me interessei pelo curso de marcenaria, fui lá, fiz uma série fiz ali uma conversa lá com o professor, mas acabei não fazendo. Aí, em 2018, eu fiz aqui, eu comecei a fazer o curso, foi numa escola de marcenaria, e durante mais ou menos uns 8 meses, né, foi 2018 para 2019, eu comecei a fazer o curso. Aí eu aprendi bastante coisa, teoria, como lixar, como fazer toda essa parte aí mais teórica. E aí chegou a pandemia, né? Então acho que foi lá para 2020, a gente acabou ficando em casa e eu meio que parei com os cursos, praticamente o país parou, né? O mundo parou, então a gente ficou mais em casa, então acabei ficando estudando em casa ali, vendo vídeo, próprio exercitando também. Então acho que foi um período que a gente se retraiu, né? E acabou, de certa forma, aprendendo outras coisas ali, enquanto a gente ficava lá na pandemia. Então, foi um período aí que eu comecei a estudar mais ali, ver vídeos, ver a parte teórica. E aí, falando um pouquinho, né, o que a gente aprende, né? A gente aprende a mexer aqui, desde conceito básico ali de lixar, de fazer corte, usar as ferramentas mais manuais. E depois aqui é o desafio, né? Começar a usar com ferramentas um pouco mais pesadas, um pouco mais perigosas, que é uma tupia. Então, furadeira, tupia, são máquinas elétricas, tem de nível amador, profissional, mas assim, a gente aprende a usar com cuidado. Então, acho que isso que é o legal. E aí, o que eu aprendi, né? A gente aprende só praticando. Então, um exemplo aqui, né, que eu fiz 3 banquinhos, na verdade, né? Então, peguei 3 banquinhos aqui em 3, 4 meses.
os 3 bancos nunca vão ser iguais. Então, sei lá, no primeiro ele teve um formato aqui, o primeiro. Então, eu falei, esse é o primeiro protótipo meu. Aí eu fui lá, depois de um mês, eu fiz o meu segundo, já deu uma mudada. Então, a marcenaria é uma atividade que a gente vai fazendo e vai, não evoluindo, né, mas vai tendo a sua identidade. Aí o terceiro eu já mudei, eu fiz ali já a parte de baixo arredondada. Então, acho que essa que é uma coisa legal, né? A sua cadeira, o seu banquinho nunca vai ser o mesmo que o seu nem o de uma outra pessoa. Então, acho que esse é um ponto que a gente usa a criatividade e não tem o certo e errado, né? Fazendo com segurança, a gente vai aprendendo aqui a como melhorar, como evoluir. Então, acho que isso que é o legal. E, relativamente, aí eu fiquei não experiente, mas consegui meio que padronizar aqui um método e tal. A gente vai criando os processos para, agora eu faço o banquinho em 2 horas, agora eu consigo fazer em 2 horas e meia, então já dá para tirar algumas médias. Então, acho que essa parte mais técnica, né, que vem aqui, e que é a parte aqui que a gente vai transformando o hobby aqui numa atividade. Pode ser uma atividade aí para o futuro. Então, acho que essa é uma ideia minha. Hoje eu não trabalho, é um hobby, então acho que pensando no futuro eu vejo como oportunidades. Então, esse é um ponto interessante. Deixa eu só tomar uma água aqui. Então, falando um pouquinho, né, de como a gente tenta se adequar a algum processo, alguma metodologia, né? Aí eu faço alguns projetos de educação maker, tenho acompanhado, a própria área open aqui tem bastante coisas de projetos maker e tal. Então, é uma coisa que me interessa. Eu tentei aqui meio que adaptar o STEM, que é uma metodologia, uma forma de ensino aqui. Ela não não faz parte de um currículo, ela é flexível. Mas tem uma série de coisas que a gente consegue aprender seguindo essas 5 letrinhas aqui. Então, eu vou falar um pouquinho dessa metodologia, dessa forma aqui de aprender, né? E é uma forma que eu tento aprender e também estou tentando ensinar as pessoas que eu tento compartilhar o conhecimento. Então, isso acho que é legal. Aí eu vou falar de um projeto aqui que eu fiz em 2021, né? Foi essa placa aqui de madeira, e aí eu vou falar os passos. Então, eu meio que entendi o STEM, entendi o que eu aprendi, o que dá para se aprender, não só simplesmente esculpindo uma madeira ou fazendo um corte ali, e tem uma série de coisas que a gente vai aprendendo, é indireto. Então, a gente não está na escola aprendendo, a gente está aprendendo uma série de disciplinas, de tema, indiretamente. Então, acho que essa é a parte legal de um hobby. Qualquer que seja, você vai aprender alguma coisa. Então, eu trouxe aqui, ó. Essa daqui foi uma peça aqui, eu falei, poderia ter pedido para um terceiro fazer, né, sei lá. Mas eu falei, eu vou fazer aqui no final do ano. Então, eu peguei. Vou falar um pouquinho de como foi, mas, assim, aí é criar coragem e ter curiosidade para fazer. Mas, assim, começando aqui pela parte de baixo, do lado esquerdo, né? Opa. Tá bom. Falando aqui da parte esquerda aqui, eu comecei a fazer a parte da CNC, então tive que desenhar, fazer um desenho vetorial no computador para fazer o desenho do logo, transcrevi o logo para uma linguagem de máquina, então fiz lá e usei a máquina para fazer o corte. Então, isso aqui dá para fazer esculpindo também, usando ferramentas tipo goiva, formão, o método manual, né? Eu não sei fazer o método manual, então eu arrisquei aqui nesse método, não sabia e fui aprendendo. Aí na parte seguinte aqui eu coloquei a resina, então é uma parte que a gente precisa entender o que é uma resina, qual tipo de resina que você usa para fazer. Então aqui tem uma parte que é bem interessante. Aí a parte de acabamento, então a gente precisa saber
o quanto que vai lixar, o quanto que vai gastar, para o atrito, a gramatura lá da lixa, para saber quanto que vai ficar bom. Então, tem uma série de coisinhas que a gente precisa entender e faz lógica. Então, e aqui no final, o que a gente usa? A gente dá o acabamento, que você vai dar a gente fala, né, a cerejinha do bolo, né? Então, a gente vai fazer, cada um vai ter o seu produto, a sua coisa, e vai produzir para deixar do jeito que você gosta. Então, aqui acho que a parte que é a parte individual, cada um vai fazer o seu e não tem certo ou errado. Então, esse que é o ponto. Aí eu vou falar um pouquinho do STEM. Então, falando um pouquinho do STEM, o S, né, de ciência. Então, o que a gente aprende aqui, né, na ciência? De forma bem rápida, né? Então, o que eu aprendi? Eu preciso saber o tipo de madeira, qual tipo de madeira é mais dura, qual é a madeira mais mole. Então, tem uma série de temas que a gente vai aprender. O tipo de verniz. Se eu vou usar um verniz à base de água, um verniz com a base sintética, um produto ali mais natural, então, e a reação química da resina. Então, assim, dentro de ciência aqui, ó, a gente aprende, só aqui são 3 coisas aqui que a gente vai, sem entrar no livro ali, você vai aprendendo. Então, eu vejo que é legal essa parte aqui. Então, é teórico, mas está vendo lá na prática. O T de Technology, então é a tecnologia. O que a gente aprende fazendo ali? Hoje a gente está o dia inteiro, eu trabalho com TI, trabalho com automação de cloud, mas eu não mexo com essa parte de CAD, desenho 2D ali nas ferramentas. Então, mesmo sendo da área, eu usei a tecnologia ali para fazer um desenho ali numa ferramenta para fazer o desenho do logo. Então, tem uma série de oportunidades aqui que a gente vai, mesmo estando na área, você sai um pouco da sua área de trabalho e vai aprender. Então, acho que essa parte de tecnologia. Pensando aí num projeto para um ensino médio, dá para ensinar bastante coisa. E a parte de engenharia. Então, a engenharia é uma coisa que eu me formei, mas eu nunca trabalhei com máquinas. Então, foi uma oportunidade que eu tive de mexer um pouco com eletrônica, né? Você liga os LEDs, faz os liga e desliga ali, faz as brincadeiras. Trabalha aqui com a máquina CNC, máquinas de corte ali pesadas. Então, é uma coisa que você faz justamente acompanhado, mas você entende o processo e vai fazendo. Então, acho que é legal. A CNC, que é a máquina que vai fazer lá o corte, a gente não precisa comprar uma, né? Então, hoje a gente tem disponível pessoas que têm máquina disponível, tem empresas que fazem esse tipo de serviço e você consegue levar o arquivo, então dá para fazer. Essa ideia aqui que eu tive aqui. E aí eu pensei, o arte é aquela coisa de cada um vai fazer a resina vai ser da cor que você quiser. Então, você vai pintar, você vai desenhar ali do seu jeito. Vai ser uma peça única, né? Então, assim, essa acho que é a coisa que, apesar é um hobby, né? Mas você pode vender uma peça que seja customizada para uma pessoa. Então, ela não vai ser igual. Então, eu vejo essa arte que é a criação. E aqui a matemática, né, que a gente aprende muito, né, além de fazer a medida ali, unidades de medida, fazer o tamanho das peças, cálculo do preço das peças. Então, a gente tem uma série de coisas que a gente aprende assim diretamente. Então, eu vejo que do STEM, fazer um objeto ali, você aprendeu e não precisou fazer. Então, acho que eu vejo essa que é a coisa legal. E, de certa forma, passar esse conhecimento sem ter essa necessidade, essa obrigação, tá? E aí aqui é uma dica, né? A gente fala, pô, vai usar em madeira e tal, a gente consegue pegar madeira ali de caçamba, né? Tem gente que, eu vejo pessoas que pegam pedaços de madeira ali de caçamba, usam um tronco ali, então, assim, é uma atividade que dá para usar pequenos pedaços de madeira para fazer coisas simples, dá para fazer mesas, eu vejo pessoa fazendo mesa de tampo de mesa, coisa grande assim, fazendo ali,
E aí quando vai comprar também, compra ali de empresas que são certificadas, usam material, árvore de reflorestamento, então assim, é uma atividade ali que a gente também, de certa forma, vai ser sustentável. Então tem essa coisa que eu vejo que é legal. Então, antes eu fazia alguns trabalhos com o MDF, aí eu meio que avaliei aqui quais os riscos, quais os impactos que um causa, quais os outros, e acabei trocando pela madeira. Então, assim, existem aí outras oportunidades, tá? E aí eu faço a você mesmo, né? Acho que hoje, aqui na Campus Party é um evento que tem muito, cada um faz o seu case, cada um faz sua fantasia. Então, assim, é uma atividade que todo mundo usa a criatividade, inventa e vai criando. Então, acho que é o do it yourself, que é um item aí que faz parte, e aproveitar o tempo, né? Você tem um tempinho no final de semana, usa lá, faz uns testes e se diverte. Então, acho que esse é o ponto interessante. Algumas coisas que eu fiz aqui até durante a pandemia ali e tal, falando um pouquinho aqui, eu fiz uma caixinha ali do lado esquerdo ali, uma caixinha que eu cortei na CNC, uma caixa de ferramenta. Então, foi um dos primeiros ali que eu tenho um amigo que ele tem uma marcenaria, então ele me disponibilizou a máquina e eu passei os arquivos para ele cortou, e aí eu montei. Então foi um primeiro protótipo meu lá que eu fiz, foi legal. A gente fica ali concentrado vendo a máquina cortando, essa coisa interessante. Você está lá, você vai vendo, pô, tá nascendo um negócio ali, então é bem legal. Aí recentemente eu fiz um rolemã, então, sei lá, acho que tem até inclusive umas descidas de rolemã ali, a gente pega alugado, agora eu tenho o meu. Então, foi uma coisa que eu ainda não testei aqui, mas eu acho que funciona. Então, coisa que a gente fazia de moleque lá, a gente faz agora com 30, 40 anos. Então, são coisas que dá para fazer. A gente tem acesso aí, tem acesso relativamente fácil, né? Então, acho que é bem interessante. Aqui em cima eu fiz uma luminária, né? Então, ali tem enchi de resina ali, coloquei um LED ali embaixo. Então, a gente tem um monte de vídeo aí, né, no YouTube lá, fazendo esses tipos de coisa. Então, eu fico vendo lá, falo, acho que dá para fazer. Então, acho que esse é o desafio aí, falar, é possível, vamos fazer. E aqui, recentemente, eu fui lá na Vila Viking, né, uma atividade da escola. Aí lá eles tinham essas ferramentas de madeira, esses instrumentos, né, essas armas. Aí um mês atrás a gente foi lá, aí eu fui lá também, a gente começou a fazer essas ferramentas e indiretamente a gente entende a história dos vikings ali, eles explicam por que o machado tem aquele formato, então tem toda uma história ali de como você faz. Aí eu fui lá, criei um aqui, então acho que é uma coisa bem legal, assim. É a curiosidade que vai surgindo, tá? Aí, o que você precisa? Então, eu coloquei aqui, a gente não precisa investir muito, falar, precisa comprar máquinas, a serra circular, até hoje eu não tenho, então acho que com ferramentas aqui básicas, tipo serrote, a chave de fenda, são ferramentas manuais. Então, ali eu trouxe uma caixinha aqui, né? E aí, basicamente, tudo que essas ferramentas básicas aqui tá nessa caixinha aqui. Então, tem a única coisa. Cadê? Passou. A única coisa que eu acho legal é uma parafusadeira. Eu acho que é uma das coisas mais úteis aí que eu vi. A parafusadeira, porque ficar fechando ali na chave de fenda dá um trabalho, e a parafusadeira, então, acho que é a única ferramenta ali elétrica que eu comprei e que eu usei. Então, o serrote japonês, ela substitui ali a serra circular, então tem uma série de coisas ali, então é legal.
E aí, como eu aprendo, né? Então, eu comecei fazendo curso presencial, aí depois, com a pandemia, a gente acaba fazendo cursos online, né? Então, acho que tem uma série de oportunidades, opções ali para a gente aprender. Networking, a gente conhece ali, eu tenho um amigo que é marceneiro, eu tenho um conhecido que conhece alguém, então a gente vai fazendo os contatos ali, porque a ferramenta lá que ele tá ociosa, você pode usar lá com ele. Então, acho que a gente faz essa troca de networking, vai ser, inclusive, a parte legal das áreas aí de cada um. Quem gosta de bike, vai andar no grupo de bike. Então, tem esses grupos que a gente vai andando e vai fazendo essas amizades. E aí tem os canais aí do YouTube, tem um monte aí também, né? Então, dá para fazer carrinho de ferramenta, dá para fazer mesinha, tem uma série de coisas ali, tá? E aqui eu coloco parcerias, né? Então, sei lá, aqui em cima a gente vai, toma um café com um amigo e fala, preciso fazer alguma coisa. Então, você vai trocando ideia, aí ele vai e te indica um conhecido, alguém que faça aquilo lá. Então, a partir da troca de conhecimento ali entre as pessoas, você pode chegar numa pessoa que tem aquela ferramenta, né? Então, acho que foi assim que eu cheguei ali na CNC, né? E tem aqui a parte de baixo, que a gente, até antes da pandemia, né, acho que eu usava muito aquele Fab Lab da prefeitura, então, mais por curiosidade, então, assim, falar que não tem recurso, dá para procurar, dá para explorar, então, assim, tem essas opções também, e eu já fiz lá, fiz os processos de agendamento, então funciona, acho que é bem legal. Tem algumas empresas ali, né, o Bricolab, que são empresas que você acaba pagando ali para fazer, então é um pouco mais caro, mas já dá para fazer um trabalho até um pouco mais elaborado. Então é bem legal. Então foi coisas que eu fui aprendendo. E aqui por último, não dá para ver, mas a gente acaba conhecendo inclusive agora madeireiras, né? Então dá para você começar a cortar lá. Aí você fala, tecnologia, o cara tem uma máquina lá que corta uma chapa inteira nos pedaços ali em alguns minutos. Então, essa eu vejo a parte de tecnologia que a gente consegue ali para agilizar e, assim, aí já entra lá na parte mais profissional. Então, é uma coisa ainda que eu estou conhecendo, né? E aí, falando um pouquinho de projetos futuros, né? Hoje a gente fala de empreendedorismo, de ter projetos, então eu também tenho alguns projetos aqui, né? Em 2018 eu tive a oportunidade de ter um espaço ali na Open Campus, então assim, fazendo projetos de robótica, marcenaria, então acho que é uma coisa que eu vejo a curto, longo, médio prazo, né? Então eu gosto de internet das coisas, robótica e a parte de educação maker. Então são coisas que a gente vai aos poucos construindo, né? Uma hora eu vou decidir, virar a chave e fazer. Então, por enquanto não chegou, mas é o objetivo de cada um. Cada um tem o seu tempo ali de amadurecimento, de aprendizado, como que vai ter a coragem também, né, de sair e fazer o seu projeto. Então, acho que cada um tem o seu tempo e tudo tem sua hora para chegar. Então, faz parte aí. Aí, então, aqui eu falei, né, quem sabe, a gente vê pessoas que cozinham bem, abrindo restaurante, tem pessoas que trabalham ali com alguma coisa que gosta e montam negócio. Então, acho que é bem interessante aqui, né? Então, a gente vai falar, a gente não está perdendo tempo ali aprendendo ou fazendo alguma atividade que você goste. Então, também não precisa pensar que vai fazer isso para ganhar dinheiro. Então, acho que esse é o ponto legal. Se divertir fazendo ali, resolvendo o seu problema, né? Outro dia eu preciso de um sapateiro ali, agora eu preciso lá e eu vou lá e vou tentar fazer. Então, eu vou resolver um problema de necessidade da minha casa. Então, acho que é isso. Então, e futuramente, quem sabe, faz uma fábrica de móveis. Então, existe... a gente abre uma série de oportunidades ali para quem tem essa vontade, né, e essa curiosidade de empreender. Então, acho que isso também é uma coisa que eu tenho aprendido aí, tenho feito, né?
Aqui eu fiz um passo a passo mais, né, que eu fiz aqui no final de semana, de como eu fiz essa caixinha, esse banquinho. Então, basicamente, a gente tem os passo a passo. A gente vai lá, mede a madeira, faz toda a marcação da madeira, faz todo o corte ali das peças, né? Então, assim, essa peça aqui, por exemplo, eu usei uma peça lá de uma loja ali de 1,20 m por 30. Então, uma peça ali relativamente simples que você corta em 5 pedaços. Então, não tem muito segredo. Aí você usa aqui uma ferramenta, pode ser um serrote, pode ser uma tupia para dar um formato ali, cortar as partes ali, os ângulos, a parte circular. Aí você tem a parte de montagem, né, que é a parte de montagem que a gente junta as peças, usa cola, usa o material, prego, parafuso, enfim, e vai montando o seu objeto. E ali no final ali você faz o acabamento. Então, assim, é um passo a passo, né, para montar. Dá para fazer num final de semana, uma atividade ali, então acho que é bem legal. Voltando aqui. Aqui eu gosto de, então, nessa parte aqui eu gosto de meio que de ensinar também. Então, um dos meus objetivos também é futuramente, sei lá, ter alguma coisa de educação maker. Então, aí eu pego meu sobrinho, o meu filho também. Então, a gente vai ensinando, vai fazendo o projeto ali, ele quer fazer um carrinho ali com roda, então a gente vai fazendo e vai ensinando. Aí, um sobrinho ali que quer aprender a fazer alguma coisa, então aí, eventualmente, eu chamo lá para fazer, então, essa é a ideia. E tendo espaço até relativamente pequeno, não é muito grande. Eu conheço pessoas que têm a oficina, tal, eu consigo tal, mas na minha casa ali, tendo uma bancada ali, tal, uma mesa, dá para juntar 3, 4 pessoas e fazendo. Então, eu acho que é essa parte divertida também e compartilhando conhecimento. Ali foi um evento ali que a gente fez antes da pandemia também, então era coisa de robozinho de madeira. Na época era MDF, então foi um projeto ali antes dessa marcenaria, então acho que são ideias que vêm, a gente participa de hackathon, de eventos ali, que vai agregando e a gente vai matando a curiosidade, né? Legal, eu fiz aqui a parte teórica, né? Então acho que eu vou... Até deu tempo aqui, mas... queria agradecer aqui. Agora eu vou para a parte prática aqui, vou mostrar o que eu tenho aqui, né? É coisa rápida também. Precisava de um voluntário aqui. Você quer mostrando aqui? Aqui, ó. Basicamente, quiser abrir aqui, os itens de segurança aqui que deu para trazer. Então, nessa caixa aqui, cabe no carro, cabe aqui em qualquer lugar aqui. Então, sei lá, vamos lá mostrar. Tem o protetor auricular, né? Então, quando a gente usa ferramentas aqui, a gente utiliza. Faltou o avental que não está aí, mas geralmente usam um avental, né? Então, tem aqui, tem a luva. Isso, tem a luva, então tem aí. Luva para mexer nas ferramentas ou no material. Aí tem o óculos aqui de proteção, usar furadeira, usar tupia para proteger. O que mais? E aí para lixamento tem a máscara de proteção. Então, para a gente não respirar ali, a gente usa alguns equipamentos. Então, a ideia era mostrar aqui, eu trouxe mais para mostrar. Aqui tem uma pecinha aqui que eu fiz bem com pedaços de madeira, então acho que dá para fazer aqui, usa uma serra-copo ou uma broca ali, então acho que tem essa facilidade, então não exige muito investimento. Então
eu usei acho que uma furadeira, a serra e os parafusos, então, e a parte de lixa para fazer, então acho que é isso. Que mais? Aí tem a parafusadeira aqui, né? Então, basicamente, e aí a gente vai fazer uma montagem aqui, segura aqui. Pode deixar. Eu vou desmontar aqui, vocês podem. Peraí. Segura o microfone. Opa, valeu. Se quiser falar assim. Aqui é a peça do banquinho, né, que eu fiz no final de semana. Basicamente são 3 peças aqui cortadas, então aí a gente vai montar aqui rapidinho, ó. Aqui são as laterais do banquinho, né? Você quer ajudar aqui a montar? Segura aqui. Aqui é a base do banquinho. E a gente vai montar aqui rapidinho, tá? Basicamente a gente pega aqui, ó. Eu coloquei os números, né? Não dá pra ver, mas está numerado. E vamos pegar aqui só parafusar. Então, o Diego vai fazer a montagem aqui pra gente, tá? Aqui eu tenho os parafusos, que é o único... Eu não vou passar cola aqui, mas é só para parafusar. Mas é para mostrar que esse é o processo de montagem. Então, é bem rápido. A gente pega os parafusos aqui. Aqui, beleza. A gente vai pegar essa lateral aqui, tá numerada, né? Tá com o número 4 e 2. Aí a gente alinha aqui com o que tá numerado e só parafusar. Você quer parafusar aí, Diego? Aí já tem as... eu já previamente furei, né? Mas é só... A gente pode colocar e pode parafusar. Vamos ver se vai. Devagar. Aí, pode apertar. Aí, colocou o primeiro parafuso aqui. Aí, basicamente ele coloca. A montagem é relativamente rápida, né? Então tem todo o processo aqui, mas era mais para mostrar o mão na massa aqui, né? E mais um, são 3 parafusos. Legal. Aí a gente monta o outro lado aqui. Aí. Pode apertar firme. Isso. Primeira vez, Diego? Aí, ó, o Diego tá fazendo o primeiro projeto dele. Aí coloca o terceiro parafuso. O ideal é passar cola, né? Mas, como a gente vai desmontar depois, e aí a gente pega essas duas bases aqui, né? Que é as laterais, e só coloca aqui no 1 e 2. E a gente coloca aqui. Aqui. Dá pra fazer assim? Ah, aqui, ó. Deu tempo? 15 minutos. Aí a gente alinha, faz o alinhamento, tudo certinho, né? E vai. A gente faz com mais calma, mas dá pra fazer um test drive aqui. Pode apertar. Aí. E aqui a gente monta.
a gente pega o número, a gente alinha os números aqui para facilitar. Ah, eu furei antes. É, já estava furada, mas é só para facilitar. Exatamente. Aqui. Aí. Aqui. Agora senta. Vai lá, Diego. Você vai testar agora? Obrigado pelo Diego aqui, fez a montagem aqui e vai fazer o test drive. Aê. Queria agradecer aí a todos pela apresentação e deu tempo para fazer aqui o hands-on no final. Então, como a gente é da área de TI, acaba fazendo lá o negócio funcionar. Então, deu certo. Obrigado a todos aí e um bom evento. Pergunta. Oi? Tem? Ah, alguém quer perguntar alguma coisa? Se vocês quiserem, pode ficar. Ah, tem tempinho ainda, se precisarem. Eu acho. Obrigado a todos.